Desse programa que fala de gestão, de estratégia e, claro, dos negócios no esporte, no futebol. E você é muito bem-vindo por todos nós. Você pode participar aqui pelo nosso Olé, pelas redes sociais do Band Esportes, não é? Pelo WhatsApp, pelo número 11 99979 1319. 11 9979 1319. Também estaremos no Twitter, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube do Band Esportes. E, óbvio, você pode também entrar no meu Instagram, @BetoSaad, Beto com 2 Es de elefante, 2 T's de tatu, Saad, e você vai poder curtir esse Olé SA, que com muito prazer eu apresento aqui, meu craque Denis Gavazzi. Seja bem-vindo, boa noite, Denis. Boa noite, Beto, boa noite, assinante Band Esportes. Beto Saad é o único no mundo com 2 Es e 2 T's. É verdade, eu sou verdadeiro Beto Saad. E hoje vamos falar bastante de investimento, futebol, negócios do esporte, enfim, acho que vai ser bem legal. Um convidado para lá de especial, mas antes eu quero apresentar também um convidado muito importante, jornalista de grande renome, fundamental aí, a imprensa, reconhecido por todos nós como um craque, realmente. Paulo Massini, seja muito bem-vindo, boa noite a você. Você dá olé, viu, meu craque? Ô, meu amigo Beto Saad, que honra, que prazer participar com você, com essa figura incrível, Denis Gavazzi, para a gente falar de marketing esportivo, investimentos, que é um tema sensacional, um tema importante para a vida não só do esporte, mas do país, né? Daqui para frente, acho que nós vamos precisar muito das empresas e dessa união mídia, esportes e empresa na sequência da nossa vida. Mais do que isso, Massini, eu acho que é fundamental, meu craque Denis, que a gente apresente um cenário dos negócios, da estratégia que acontece no esporte brasileiro, não é? E que tem conexões mundo afora. Porque nesse momento de pandemia, muitas das informações, elas vêm mundo afora pelas experiências que os países, as marcas e os produtos estão passando. Então, é fundamental realmente que a gente abra esse programa para falar de negócio, para falar de estratégia, e hoje a gente vai apresentar mais uma grande representatividade, uma grande figura do mercado corporativo. Eu apresento para vocês, com muito prazer, acelerando aqui no nosso Olé SA, o diretor de marketing da Hyundai Motors do Brasil, Ian Telec. Seja muito bem-vindo, Ian. É um prazer recebê-lo aqui. Você que tem uma carreira internacional consolidada, vem fazendo um trabalho dentro da Hyundai Motor muito importante e, dentro da área de marketing, você vai poder hoje revelar alguns segredos, se possível for, contar da estratégia, porque nós estamos vivendo aí a pandemia e, sem dúvida alguma, um dos mercados mais afetados foi o mercado de automóvel, não é? Teve uma queda substancial de vendas, mas a Hyundai é muito mais do que uma montadora. A Hyundai, ela cria e desenvolve sonhos às pessoas, e é isso que é fundamental. Já quero entrar aqui, para entrar no nosso terreno, para você dar olé, Ian, e já entrar com uma pergunta a você, fazendo aqui voltando um pouco no tempo, né? Uns 25 anos atrás, quando você chegava e você trabalhou com retail, trabalhou com eletrônicos, enfim, vai saber muito bem o que eu vou falar. Quando você chegava numa grande loja para comprar um eletroeletrônico ou numa concessionária de automóveis, não é? Apresentavam a você as marcas mais consolidadas, mas aí vinham os vendedores e falavam, não, olha, nós temos aqui, nas lojas de eletroeletrônicos, nós temos aqui marcas como LG, como Samsung, enfim, que são novas no mercado, e as pessoas perguntavam, a primeira coisa, mas qual é a procedência? A procedência é coreana. Então, naquele momento em que se falava de Coreia, torcia-se o nariz, porque a Coreia, na verdade, tinha-se a impressão de que eram produtos descartáveis, não é?
E a partir daí, os automóveis a mesma coisa, com Hyundai, com Kia, enfim, a Daewoo também, não é? A época. E aí se perguntava, olha, mas é carro coreano, mas será que vinga, será que não vinga? E vocês conseguiram criar, acho que um dos maiores cases da história, não é, do mercado automobilístico, quando investiram em 1999, encontraram no futebol a sua plataforma, não é, para desenvolver ativação de marca e produto. E, se eu não me engano, depois você me corrige, no ano 2003, 2004, acho, 4 para 5, houve uma mudança no design, principalmente da Tucson, não é, da Hyundai, que foi um carro que invadiu o planeta e o Brasil e se tornou um grande case. Era uma SUV que tinha um ótimo custo-benefício e as pessoas descobriram, a partir daí, que os produtos coreanos são produtos extremamente inovadores, tecnológicos e com qualidade. E eu entro com você, Ian. Quer dizer, inovação, tecnologia, qualidade e, sem dúvida alguma, tendo como pano de fundo o futebol, deu uma grande substância, eu diria, para a sua Hyundai. Seja muito bem-vindo e queria que você falasse sobre isso, Ian. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Denis. Boa noite, Massa. E todos os espectadores aqui do Olé SA. É um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, Beto, acho que você fez um excelente resumo do que foram esses 20 anos de história da marca e, sobretudo, dessa paixão que une a marca e os consumidores, que é o futebol. A escolha que a Hyundai fez em 1999 em usar a Copa do Mundo para se aproximar do consumidor faz parte de uma estratégia que o próprio país, a Coreia, usou para exportar a imagem de um país organizado, que investe na educação, investe no esporte, na cultura, para promover os seus produtos, as suas pessoas, a sua imagem. E felizmente, ali em 2002, foi uma Copa muito importante para nós aqui no Brasil e culminou também com esse momento em que a gente introduzia aqui no Brasil a Tucson, que foi um segmento que, há quase 20 anos atrás, inaugurava hoje o que é o segmento principal, o que mais cresce no mercado brasileiro, que é o do SUV compacto. E que hoje, no mercado atual, a gente tem o Hyundai Creta aí como o grande substituto desse sucesso que foi a Tucson naquele primeira década dos anos 2000, né? E sem dúvida nenhuma, foi um paradigma, né, vencer esse preconceito que as pessoas tinham a respeito de produtos coreanos. E, sem dúvida nenhuma, um dos grandes fatores de sucesso para isso foi o fato que a Hyundai foi a primeira montadora a oferecer 5 anos de garantia dos seus veículos, né? Então, isso dava ao consumidor, além do desejo de um produto novo, com tecnologia, um design inovador, uma segurança de que qualquer coisa que acontecesse, ele poderia ter aí a certeza dos 5 anos de cobertura para qualquer problema. Eu acho interessante porque vocês conseguiram criar um case de sucesso, inovar, não é? E, ao mesmo tempo, um poder transformador que consumiu as pessoas. Eu me lembro, quando a Tucson foi lançada, Denis, ela foi absolutamente consumida pelas pessoas, as pessoas estavam envolvidas, e aí o futebol realmente gerou uma capilaridade importante dentro da marca. Denis Gavazzi, acelera, meu craque. Boa noite, Beto, boa noite, Ian. Prazer recebê-lo aqui com a gente no Olé. Eu vou falar sobre essa parceria que vocês têm com a FIFA desde 1999. Semana passada a gente recebeu o Ricardo Forte, da Coca-Cola. Ele explicou para a gente como funciona essa relação da Coca com o COI. E eu queria entender como é que é essa relação da Hyundai e dos patrocinadores mundiais, obviamente, com a FIFA. É uma relação meramente de patrocínio. A Hyundai ela tem voz ativa em algumas ações, nos eventos que a FIFA patrocina. Enfim, como é que é essa relação com a FIFA de um grande nome, um grande parceiro mundial? Legal, Denis. Basicamente, hoje a Hyundai ela é um dos 7 principais parceiros, né? Então é uma relação de parceria mais do que um mero patrocínio.
e ela participa nas decisões da FIFA em relação à dinâmica dos campeonatos, né? E a principal papel que ela tem ali é oferecer os veículos que transportam todas as delegações em todas as manifestações da FIFA. Então, a Copa do Mundo masculina, a feminina, a Copa das Confederações, o Sub-17, o Sub-20, o Beach Soccer, o futsal e o futebol interativo, em todas essas manifestações, a Hyundai está presente como parceria. E a gente faz questão de carregar os atletas, né, que são parte dessa paixão que é o futebol, porque, de um lado, a Hyundai ajuda a proporcionar o jogo, e do outro, ela leva o atleta até o jogo. Então, existe essa conexão que a gente cria, né, através dessa parceria, para que o consumidor, né, o fã, ele possa se beneficiar. E aí a gente vai... é uma plataforma enorme, né? Ela te dá muitas opções de ativação, e desde 2006 a Hyundai ela vem trabalhando numa das ativações mais interessantes, que é o que a gente chama do Be There with Hyundai, que significa esteja junto com a Hyundai lá na Copa, onde a gente convida torcedores de todas as seleções do mundo a sugerirem qual vai ser o slogan da seleção, né, do time, né, que eles torcem naquela Copa do Mundo. E o Brasil ele vem se destacando em cada uma das etapas. Na Copa do Mundo da Rússia, em 18, o Brasil foi o que mais sugestões de slogan fez, foram mais de 28 mil sugestões, e um ganhador, que é o Leonardo, lá de Goiás, né, ele que sugeriu a frase que foi estampada no ônibus e em todos os outros veículos da delegação, que era mais de 5 estrelas, 200 milhões de corações, né? E ele foi, além de ser o selecionado pela frase, ele participou, foi a um dos jogos a acompanhar a seleção, né? E, além disso, a Hyundai, a partir dessa parceria, ela cria séries especiais. Então, nós tivemos aqui no Brasil o HB20, que é um sucesso de vendas. Ele teve uma série especial, Copa do Mundo, que tinha uma TV digital dentro do carro. Fizemos promoções, a gente transformou as lojas em verdadeiros estádios, né? Trazendo os Abivaca, campo de futebol para dentro da loja. Então, o consumidor vivia aquela emoção. E agora, mais recentemente, na época de pandemia, como o Beto comentou, a gente criou uma ação junto com a FIFA, que foi o FIFA at Home, onde consumidores, né, o pessoal online, eles podem selecionar, escolher um dos clássicos das Copas do Mundo de todos os tempos, para poder assistir entre quinta e domingo. São 4 jogos que a pessoa pode escolher online e assistir entre quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Então, tem jogos da Copa masculina, feminina, sub-17, sub-22, e a gente vai trazendo um pouco mais dessa emoção para perto do consumidor. É muito interessante isso, esse engajamento, não é, que vocês criam, não só em épocas de Copa do Mundo, mas há um engajamento extraordinário, até proporcionado pelo futebol. Eu tenho visto ativações de marca e alguns produtos, não é, em que vocês conseguem, através do futebol, criar aí uma maior atratividade. Deixa eu pegar a carona nessa pergunta do Denis, para perguntar, nesse momento pandêmico, em que os planos estão sendo refeitos, não é, em que os modelos estão sendo transformados e os protocolos entram em cena, estão sendo avaliados com muita profundidade, com muitas posições diferentes, mas a maioria não consegue criar um cenário de coalizão. Como vocês, patrocinadores FIFA, estão interferindo nesses protocolos e de que maneira você entende o esporte vai se modificar daqui para frente do ponto de vista dos campeonatos, dos torneios mundiais que vocês patrocinam? Bom, Beto, acho que o principal ponto, sem dúvida nenhuma, é a preocupação com a saúde. Primeiro, dos atletas que participam das competições, e a Hyundai hoje, além da plataforma do futebol, também trabalha uma outra plataforma que envolve profissionais, que é o Motorsports. E nessas duas plataformas, a principal discussão tem sido como garantir a segurança
dos envolvidos. Depois, também não menos importante, a segurança da audiência, né? Então, tanto o futebol quanto o motorsports, a audiência é fundamental para o espetáculo e a gente precisa garantir que as pessoas que vão ao espetáculo estejam protegidas, né? E acho que aqui a gente, como patrocinador, parceiro, a gente vem conduzindo junto com as entidades formas de garantir que que o espetáculo aconteça sem perder a proteção, né? Acho que esse é o principal ponto que tem acontecido hoje. Perfeito. Paulo Massini, você que me disse que é fã da Hyundai, não é? Gosta de acelerar, não é? Fique à vontade, seja bem-vindo para poder perguntar para o nosso Ian, nosso diretor de marketing da Hyundai Motor Brasil. Legal. Legal, Beto. Eu estava aqui, a gente tem estudado muito todos os temas, né? Não só o futebol dentro das 4 linhas, mas eu queria saber do Ian, do desafio que foi para ele, como diretor de marketing, e o marketing esportivo no Brasil evoluiu muito nos últimos 5 anos, com eventos parados. Como que você está vendo a atuação do marketing esportivo ao não perder a comunicação com os fãs? Porque se tem alguma coisa boa nesse momento que estamos passando, é a gente poder tocar o coração de quem está nos assistindo, né? E eu sei que as marcas exercem uma relação muito forte com o emocional de todos nós. Como que você está vendo o marketing esportivo, especificamente a Hyundai, nesse momento de buscar uma outra forma de estar perto dos fãs, dos clientes, daqueles que estão perto da marca? Bom, Massini, acho que o que nós buscamos, sem dúvida, foi o respeito pelas pessoas nesse momento que todo mundo está vivendo, um momento muito delicado, né? E o que nós fizemos, logo que a pandemia chegou a um momento mais crítico aqui no Brasil, no final de março, início de abril, foi parar momentaneamente campanhas de promoção, né? A gente entendeu que naquele momento era mais importante tocar o coração, como você bem disse, e conscientizar as pessoas em torno do momento que a gente vivia. Então, a decisão que nós tomamos naquele momento foi investir mais em ações sociais. Nós lançamos uma campanha que chamava-se Transporte Solidário, onde oferecemos toda a nossa frota de test drive para levar profissionais de saúde e pessoas do grupo de risco, idosos e pessoas com algum tipo de necessidade especial, levar ao trabalho ou a necessidades do dia a dia, compras, farmácia, etc., né? Além disso, fizemos muitas ações voltadas ao consumidor para que ele ficasse tranquilo com relação à garantia, à manutenção do carro, etc., para que ele não se preocupasse, ficasse em casa, respeitasse as indicações aí das questões de saúde e se protegesse. Agora, com a situação um pouco mais controlada e a gente conseguindo enxergar já uma luz aí no fim do túnel e conseguindo ver um panorama mais otimista no segundo semestre, a gente volta a falar de ativações esportivas. Mundialmente, a gente já vê, principalmente na Europa, os campeonatos gradualmente voltando. Então, lá na Europa, nós temos 5 times que a Hyundai patrocina: o Chelsea, o Roma, o Olympique Lyon, o Hertha Berlim e o Atlético Madrid. E são times que já começam a aquecer aí e voltar gradualmente para os campeonatos. Aqui no Brasil, a Copa HB20, que também é transmitida aqui pelo Band Esportes, ela já está em eminência de começar. A gente está analisando com os organizadores e a Confederação Brasileira de Automobilismo a questão de viabilidade técnica e sanitária para garantir o máximo de performance na pista e segurança para as pessoas fora dela, né? E nesse tempo, a gente optou por levar o esporte para dentro da casa das pessoas. Então, a ação que a gente está fazendo com o Chelsea, que é treinar as pessoas com os craques do Chelsea, a gente está levando lições de futebol para dentro da casa das pessoas, né? Também com a FIFA, a opção de levar aí jogos clássicos da Copa do Mundo. É uma forma de estar falando com as pessoas nesse período aí de quarentena. Olha, todo esse movimento, não é? É importante, Massini e Denis,
que a Hyundai vem colocando à disposição do consumidor é fundamental. Tanto é verdade que as concessionárias, as redes de concessionárias, não é? E aqui quero fazer uma saudação especial ao Marcel Di Pietro, da Gran Brasil, que foi quem nos colocou em contato, não é? O Grupo Gran Brasil. Eles estão levando, não é, os carros até as pessoas, ou seja, as plataformas, as pessoas querem e fazem lá o que se chama de um home test drive, não é? E é muito interessante porque hoje, vindo para cá, eu fiquei imaginando, Ian, de que você poderia levar um automóvel e, de repente, causar uma surpresa para o consumidor e ter lá um craque, se você soubesse o time dele, ou um jogador de seleção brasileira, ou alguma coisa que possa tocar o coração, como o Massini disse. Por quê? Porque as práticas vão ser diferentes, não é? A capilaridade das ativações vai aumentar, porque vai mudar, Denis, vai criar um movimento importante dentro da gestão das entidades e dos clubes de futebol e do esporte em geral. Novas práticas para se gerar atratividade aos patrocinadores vão ser fundamentais. E isso vai exigir um grau de governança, de estratégia e de competência do board dos times importante. Eu pergunto a você, Ian, você acredita que dentro dessa estrutura do futebol brasileiro, você acha que nós vamos sofrer muito em relação a outros países, a outras praças muito mais evoluídas nesse quesito, as ligas mais evoluídas, e você acha que esse movimento será um grande aprendizado e a gente vai tirar de cena aqueles dirigentes nefastos, oportunistas e que não possuem qualidade estratégica para assumir, como disse você, na frase daquele que venceu, não é? A competição na Copa do Mundo, os corações, os milhões de corações dos torcedores, porque eles acabam brincando. E aí entra uma questão extremamente antagônica entre o investidor, não é, e o clube de futebol, que não está preparado para receber esse tipo de investimento. E quando você fala que você investe em outros países e não tem clubes no Brasil, eu entendo também que a realidade brasileira acaba impedindo algum tipo de investimento. Queria que você falasse sobre esse espectro, por favor. Sim, Beto, você tocou um ponto muito importante. Eu acho que quando a gente fala das ligas internacionais, o que nós vemos, e Massini e Denis também podem confirmar, é um profissionalismo muito grande, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar muitos anos ali na Itália, perto da Inter de Milão, e eu vi justamente o que você acabou de dizer, uma transição daquilo que era a paixão da família Moratti pela Inter de Milão, mudando gradualmente para hoje o que é uma administração totalmente profissional do grupo Suning, chinês, onde o que é importante é a performance em campo e a performance fora dele. Aqui no Brasil, o que a gente encontra é uma grande paixão dos dirigentes, só que essa paixão, muitas vezes, ela acaba levando a um direcionamento para uma questão até muito egoísta, né? Onde o dirigente pensa muito nele e curto prazo e impossibilita que o clube tenha uma longevidade, né? Então, você vê aí hoje uma fragilidade muito grande nas finanças do clube, tirando pouquíssimos clubes, talvez Flamengo e Palmeiras aí no cenário nacional, o Atlético Paranaense. Os demais clubes todos estão numa situação frágil economicamente falando. O que vai fazer com que superar essa crise, olhando o clube como uma empresa, vai ser muito difícil, né? Porque ele precisa de caixa para sobreviver nesse período, precisa ter alto investimento para poder gerir essa retomada, e nem todos os clubes têm essa estrutura. Talvez talvez vai ser o momento onde o torcedor vai olhar, ver bons exemplos e exigir daquele clube onde a paixão dele existe, mas o dirigente não é tão competente assim, exigir uma mudança
de direção. Eu posso dizer que, como empresa, tudo que a gente acreditava antes da pandemia, a gente está deixando de lado e olhando o mundo totalmente diferente. Você dizia sobre entregar o carro, nós acreditamos muito que a experiência digital ela vai acontecer cada vez mais forte, e comprar carro, que o que se pensava que antes da pandemia era pouco improvável acontecer de forma digital, hoje já é uma realidade. E eu acho que essas grandes transformações que a pandemia está provocando também vão chegar no esporte. Eu também acho. Deles, olha, você veja a importância de uma manifestação do Ian, do Ricardo Forte também da Coca-Cola, na semana passada, em relação à posição do dirigente, quer dizer, a dimensão, não é, que o dirigente e o seu corpo diretivo terá daqui para frente nessa mudança de cenário, mais empobrecido, muito mais empobrecido, com fatos diferentes, não vai mais se apertar o play, porque há redução substancial de investimentos da Rede Globo, dos patrocinadores, e isso vai gerar um cenário mais competitivo, tomara de coalizão, tomara ganhe a cadeia toda, não é, Denis? Não, eu concordo plenamente, e enxergando um pouco o passado recente, até de investimento de algumas marcas, da Hyundai, lembro bem, patrocinando o Botafogo, décadas atrás, e pegando as contas hoje dos clubes do Brasil, as dívidas monumentais que se acumulam, acho muito difícil que empresas que trabalham com esporte mundial veem o exemplo de outros clubes, de outras modalidades fora do Brasil, que elas coloquem dinheiro aqui enquanto essa gestão não for profissional, pelo menos transparente ao extremo. E aí eu te pergunto, em relação à pós-pandemia que você estava falando, Ian, como você enxerga o mercado comercial pós-pandemia? Você acha que as grandes marcas que trabalham hoje com esporte, estou falando do Brasil, tá? Que trabalham hoje com esporte, vão fazer um investimento violento pós-pandemia, né, por uma demanda reprimida, ou eles vão continuar segurando até para esperar um pouco e entender como é que esse mercado vai funcionar? A pandemia impactou vários setores de uma forma muito forte. Se você observar até os principais patrocinadores, né, empresas petroleiras, empresas aéreas, bancos, montadoras, todos esses setores foram altamente impactados, Denis. E eu acredito que vai haver, num primeiro momento, uma recuperação dessas empresas, né, que recuperar sua situação financeira, sua situação de caixa, para que daí elas comecem a retornar aos investimentos que elas faziam anteriormente. Mas com um detalhe importante, eu acho que esse processo vai fazer com que as empresas reavaliem o retorno sobre o investimento das ações que eram feitas. E aí a gente pode ver talvez uma diminuição de patrocinadores em determinados clubes ou determinadas atividades esportivas, mas também o surgimento de outros em outras atividades que talvez não eram tão observadas anteriormente, né? Então, eu acredito que vai ter um reajuste geral aí do mercado esportivo. Mas isso talvez vai se dar de uma forma mais lenta daquilo que o mercado esportivo espera. A gente pensa que talvez essa retomada ela deve ter cerca de 18 a 24 meses para acontecer, né? Então, estamos falando de um período muito longo, pensando em campeonatos que duram um ano, né, mais ou menos. Olha, o Massini, é interessante o que disse o Ian, não é? E a gente precisa criar aí um compêndio de informações para poder criar, porque nós também somos cadeia interessada. Nós, veículos de comunicação, o Band Esportes, está aí, o Ian disse que nós transmitimos aí a Copa HB20. A gente é parceiro já há um bom tempo. Já há um bom tempo, enfim. Então, no automobilismo é fundamental também a volta, o tempo é fundamental, ou seja, há que se preservar, sim, as vidas, não é, dos atletas, seja em qualquer modalidade, mas é fundamental que a gente tenha, principalmente no futebol, Massini, uma linha de gestão liderada e capitaneada pela CBF,
pelas federações. E aí eu entendo e concordo plenamente com o Ian que o torcedor vai observar quem é quem nesse processo, vai observar o poder de realização, vai observar o plano estratégico. E mais do que isso, as empresas também vão. Você acha, Massini, que nós vamos ter uma mudança de cenário até mais positiva diante desse trágico e traumático espectro que vive o futebol brasileiro? Cara, eu queria muito ter uma resposta positiva para te dar, Beto, mas vendo o nível dos nossos dirigentes, o Ian já deu uma pincelada muito educada em cima desse tema, né? Ele foi muito educado, polido, educado que é, para falar dos dirigentes do futebol brasileiro, mas eu não vejo isso, eu não vejo que a gente vá caminhar para algo mais profissional, para algo menos egoísta, né? Aliás, eu queria até perguntar para o Ian, nesse aspecto, nesse trabalho que a Hyundai faz com o Chelsea. Recentemente eu tive na Inglaterra, fiz uma imersão na Premier League para conhecer o trabalho que eles fazem. E eles têm 95 clubes que têm suas fundações próprias e que eles fazem ativação com seus patrocinadores pensando na comunidade. Por que a gente tem esse desleixo aqui no Brasil? Você percebe isso? Nós vamos conseguir evoluir a chegar a um ponto parecido em que a gente trate o nosso parceiro na área de marketing e a nossa comunidade com o mesmo respeito? Porque a sensação que eu tenho no Brasil é que o dirigente assina com o patrocinador e ele quer o cheque e nada mais. Isso mudou, melhorou? Exatamente. Qual é a tua visão a respeito disso? Olha, Massini, eu acredito que sim, mudou. A gente tem tido suporte de empresas cada vez mais profissionais para poder ajudar na gestão do patrocínio, formas de medir o patrocínio, porque, afinal de contas, a empresa ela tem por trás dela o acionista, o dirigente maior, que quer resultados sobre cada investimento que é feito. E aí a gente consegue, através do Ibope e de outras empresas de mensuração, mostrar quais são os resultados que um patrocínio vem gerando. Porém, eu acredito que a entidade patrocinada, e aí especificamente falando do futebol, ainda olha o torcedor simplesmente como uma pessoa apaixonada. Enquanto que se os clubes de futebol passarem a olhar o torcedor como um consumidor e um consumidor que pode, através da sua paixão, consumir a camisa, a anuidade para poder assistir a temporada inteira, consumir outros produtos do clube, o pay-per-view e etc. Como acontece na Europa, a grande parte da receita que o clube recebe hoje é proveniente da bilheteria, é proveniente das assinaturas dos sócios, né? E então a situação não fica tão dependente do patrocínio e também dos acordos de televisão. Fica uma gestão mais equilibrada do clube europeu, para o clube asiático. E eu acho que esse é um modelo que alguns clubes do Brasil já vêm aplicando, mas, como você bem disse, eu acho que é uma mentalidade maior que precisa mudar. E nós, como torcedores que somos, acho que a gente precisa se colocar cada vez mais no papel de consumidor e reclamar, exigir, como um cliente que exige que a Hyundai tenha o melhor carro, a melhor qualidade, a melhor assistência, a gente, como torcedor, exigir isso dos nossos fabricantes de sonhos, que são os dirigentes e os jogadores. É verdade. Eu imagino até, Ian, eu nunca fui ao Allianz Parque, mas que lá existe um pouco disso, né? Quer dizer, é um serviço muito bem feito, um trabalho muito profissional da arena e o torcedor
palmeirense que tem o carnê do clube, que tem a possibilidade de comprar seus ingressos de forma antecipada, de pagar aquela mensalidade, ele cobra hoje muito mais do que o torcedor do São Paulo, por exemplo, que tem um programa de sócio-torcedor que definitivamente não funciona. Você paga lá uma mensalidade, estou falando como São Paulino, pagar uma mensalidade e sinceramente, você não tem direito a nada. Mas eu quero voltar num outro assunto. Vamos imaginar um mundo hipotético onde a gente não tivesse tido uma pandemia dessa forma. A Hyundai, na Coreia do Sul, ela é proprietária de alguns times, sejam eles de futebol, vôlei, basquete, até tiro com arco, a Hyundai é proprietária. E até é um país onde você pode trabalhar com uma seriedade e uma estabilidade econômica muito melhor. A Hyundai Brasil pensa em trazer para cá, pensava, caso não tivesse tido essa pandemia, ideias como esta da Coreia, quer dizer, investir em modalidades, investir em propriedades aqui no Brasil, como a Red Bull, por exemplo, hoje já tem no futebol, com o Bragantino? Denis, o exemplo da Red Bull é um exemplo fantástico, né? E é um exemplo de longo prazo, né? Você sabe bem, eles por muitos anos plantaram essa semente lá na Áustria e agora vem expandindo para outros mercados, ali mesmo dentro da Europa, e agora, questão de 1 ano e meio, 2, aqui no Brasil. A gente, aqui no Brasil, tenta unir duas paixões, que é o motorsports e o futebol. A gente sabe que, sobretudo, o consumidor de carros, ele tem essas duas preferências esportivas, né? E a gente olha, sim, a possibilidade de um dia poder abraçar um time de futebol, ou quem sabe uma delegação maior, né? Mas no momento em que a gente está, talvez, naquilo que é a maior aspiração do futebol, que é a Copa do Mundo, talvez aqui para o Brasil, no momento atual, seja um plano mais a longo prazo. Enquanto que o motorsport é algo que a gente vem investindo mais forte aqui localmente, para criar essa conexão do carro que ele encontra na concessionária com o carro que ele vai ver nas pistas e poder gerar essa sinergia, né, de paixão e desenvolvimento tecnológico que faz a pista junto com o nosso parceiro. Olha, o exemplo que você deu da W Torre materializa muito bem a presença da iniciativa privada dentro do futebol, com um modelo de gestão vencedor e que criou um cenário extremamente positivo. O Allianz Parque hoje, sob a gestão do Walter Torre e o seu time, é a arena que mais faz show no mundo. Ou seja, é absolutamente fantástico. E o Palmeiras tem uma participação bruta da receita de qualquer evento. Ou seja, é fantástico, sim, a presença do mundo corporativo, não é, da iniciativa privada dentro de um esporte como o futebol. Você citou muito bem. Ô, Ian, eu queria te perguntar, do ponto de vista da estratégia, né? Então, você é Copa do Mundo, você participa de grandes, não é, movimentos esportivos, não é, no planeta, que envolve aí bilhões de pessoas. Eu queria saber como é que a preparação, como é que vocês preparam, por exemplo, uma Copa do Mundo? Qual é o laboratório que é feito para você chegar numa ativação de marca para criar um slogan com engajamento das pessoas, dos países todos, porque vocês estão presentes aí em praticamente todo o planeta, não é? Com uma evolução extraordinária. Eu queria que você contasse um pouquinho esse backstage, como é que é feita essa preparação mundo afora, as conexões todas aí, porque isso é fantástico, né? Para a gente ver realizado, mas esse trabalho, não é, de backstage é fantástico. Queria que você contasse para nós. Bacana, Beto. Acho que é um time muito grande e esse é um dos principais prazeres que dá ao fazer parte de uma plataforma desse nível, como a Copa do Mundo, é você poder ter um time e trabalhar em time, globalmente. Então, na matriz na Coreia, a gente tem uma área dedicada, são pessoas que pensam na Copa do Mundo, e eles desde 2018, já estavam pensando no Catar, em 2022,
E aí é todo um trabalho de planejamento em antecedência. Agora, em meados de 2020, a gente começa a receber os primeiros insights, os primeiros, vamos dizer, manuais de como trabalhar a preparação para a Copa de 2022. Então, estamos falando aí de quase 1 ano e meio a 2 anos de antecedência para a preparação. E, obviamente, agora, com a questão da pandemia, a gente está revisando um pouco qual vai ser a mensagem que vai ser utilizada para a Copa do Mundo no Catar. E isso está sendo discutido com a FIFA e os demais principais patrocinadores, como a Coca-Cola, o Grupo Anda, o McDonald's, e a gente trabalhar isso de uma forma conjunta, e certamente vai ser uma mensagem muito mais humanitária e pregando a união, né, de pessoas, países e marcas, né? A gente envolve muito os nossos concessionários para que eles participem desse momento conosco, né? E no momento em que é estabelecida a campanha a nível global, a gente começa a fazer o desdobramento aqui local. E isso, a gente está falando que a partir já de meados de 2021, a gente começa a fazer esse barulho aqui, começa a agitar a Copa do Mundo no Catar. Então, vamos aguardar, então, porque o Catar vai ser uma Copa extraordinária, Ian, Massini e Denis, porque nós vamos ter lá 10 cidades-sedes, e elas ficam a 50 quilômetros apenas de distância. Então, a primeira fase vai ser de um colorido extraordinário. Aqueles ônibus das delegações e dos dirigentes, as vans, os automóveis, vocês geralmente utilizam os Azira, enfim, vai ser um colorido. Eu estou imaginando, Ian, um cenário absolutamente tomado por vocês, e eu fico muito feliz porque a cada ano vocês se superam, a cada momento vocês inovam com o design, com a tecnologia, com a preocupação com o consumidor e, claro, acelerando junto com os países em que vocês fazem parte. Olha, eu lamento muito terminar, Massini, Denis e Ian, essa nossa resenha aqui. Isso aqui é uma grande resenha, não é? Nós estamos falando de negócio, estamos falando de business, porque você, de uma forma até professoral e muito pedagógica, consegue colocar para todos nós entendermos aí o porquê do sucesso da Hyundai. Ian, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui, muitas pessoas mandando, saudando você. O César Janiquian, presidente do Banco Hyundai, me mandou uma mensagem quando soube que você seria o entrevistado. Ele não falou muito bem de você, não, mas falou que você é competente. É brincadeira, o César falou que você é uma pessoa extraordinária. Tá bom. Agora, Ian Telek, qual é a origem do seu nome? É polonês, Beto. Polonês. Meus avós são poloneses, mas quando vieram para o Brasil, meus pais já nasceram aqui, então sou neto aí de polonês, mas brasileiro. Você sabe que o Denis era fã do Lato, e o Massini também, daquela seleção polonesa inesquecível. Ian, muito obrigado, prazer em tê-lo aqui, foi um grande prazer. Beto, obrigado aos fãs aí do Olé SA, Denis e Massini, prazer também estar junto com vocês, e estamos na torcida para que a gente possa, através do esporte e dos negócios, mudar o país e ter aí uma nação cada vez mais unida e positiva aí nessa fase que a gente vai retomar. Perfeito. Esse é o propósito do nosso programa. O Olé SA fala de gestão, fala de governança e, claro, dos negócios no esporte. Deu olé ao nosso Ian. Muito bom, muito obrigado pela presença, Ian. Obrigado, Paulo Massini, professor. Espero vê-lo em breve aqui no estúdio, assim que acabar essa pandemia. Te espero aqui, esperamos você aqui. Diga. Eu queria dar uma sugestão para o Ian, para colocar as mulheres dirigindo na Copa do Mundo, porque elas dirigem muito melhor que os homens. É verdade. Tá bom? É verdade. Sugestão aceita, positivo. Massini, obrigado. Obrigado. Abraço. Um abraço. Muito obrigado, meu craque do Band Esportes. Você vai ficar na programação da melhor TV de esportes do Brasil. E, claro, terça-feira que vem estaremos aqui com o nosso Olé SA. Muito obrigado. Fiquem com Deus.